Fala, meu caro aluno, professor Sérgio Araújo com vocês aqui mais uma vez para o nosso segundo episódio da série Aliviando a Dispneia. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Posologia, o canal que se propõe a trazer a farmacologia para um ambiente, para um contexto mais prático. Aqui nós veremos todos os tratamentos contextualizados com casos clínicos e trazendo você para uma situação mais próxima possível da real, para que você, aluno, quando for um profissional ou se você já for um profissional, você possa utilizar os ensinamentos que você aprender aqui no canal Posologia na sua vida diária, na sua vida prática. Então, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. E na nossa aula de hoje, iremos falar sobre aliviando a asma, ou seja, o tratamento da asma. Se você não assistiu o episódio 1, o episódio 1 ele foi dividido em duas partes. Eu falei de forma bem detalhada sobre asma, sintomas da asma, classificação da asma, uso da espirometria para entender e como a espirometria é interpretada, como a fisiopatologia interfere, está diretamente associada aos sintomas que o paciente tem, qual a importância de saber a classificação e saber se aquela asma é grave, leve ou moderada e qual o impacto que isso vai trazer para o tratamento. Se você não assistiu o episódio 1, recomendo você parar agora o episódio 2, voltar lá, assistir completamente as duas partes do episódio 1, aí você volta para aqui. Tenho certeza que você estará muito mais bem preparado. Esse episódio também será dividido em duas partes. Qual é o propósito da gente dividir os episódios em duas partes? Quando o episódio tem muito conteúdo, quando ele vai ficar muito grande, eu estou preferindo dividir ele em duas partes para que você consiga estudar ele de forma mais focada, estudar ele de uma forma mais direta e eu posso detalhar muito mais coisas em um vídeo que não vai ficar extremamente longo, mas vai ter tudo o que você precisa para a aplicação prática do conhecimento. Então hoje iniciaremos o episódio 2, a primeira parte, aliviando a asma. Antes, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Sérgio Araújo, sou fundador aqui do canal Posologia. Se você não me conhece, eu sou graduado em farmácia, com mestrado e com doutorado em biologia molecular e também em bioquímica. Aqui nessa tela você tem todos os meus contatos. E eu coloco isso como a primeira coisa antes de começar o conteúdo propriamente dito, porque é extremamente importante que você, ao assistir um vídeo, você tenha o contato do professor que está falando. Porque muitas vezes é através desse contato que você vai tirar dúvidas. Muitas vezes é a partir desse contato que você vai dar sugestões, vai dar um feedback, vai questionar o que foi apresentado. Essa é a principal forma de interação. Então, se você quiser entrar em contato comigo para dar alguma sugestão, para tirar alguma dúvida, nós temos aqui as minhas redes sociais e também o meu e-mail. Mas, como eu sempre digo, a forma mais eficiente de entrar em contato comigo é através da membresia do canal. Esse QR Code que vocês estão vendo aqui na tela vai levar vocês para uma área de membros, onde, claro, se você quiser dar um passo à frente, você pode se tornar membro, vai ter acesso a materiais exclusivos para os membros, vai ter acesso também ao meu grupo do WhatsApp, onde você pode tirar diretamente suas dúvidas comigo e com os outros membros do canal também. Mas você está interessado, com toda certeza, em qual o conteúdo dessa aula. Eu costumo dividir as aulas em 4 partes,
Porque muito rapidamente, quando você consultar os capítulos desse vídeo, você já vai diretamente para aquilo que lhe interessa. Hoje, o nosso tempo ele é muito precioso. Nós não podemos perder tempo com aquilo em que não é nossa prioridade. Se você olhar para esse vídeo, olhar para o conteúdo que vai encontrar, sabe que ele é dividido em 4 partes e apenas uma delas lhe interessa, você já vai diretamente para essa parte. Qual é a nossa proposta na aula de hoje? Primeiro, vamos falar sobre os SABA, agonista beta de curta ação. Salbutamol é um exemplo clássico de um SABA. Em que situação o SABA deve ser utilizado? O SABA é prioridade em alguma situação específica? Eu lembro que algum tempo atrás a Gina recomendava o uso do SABA quase que diariamente. Era o principal agonista beta de alívio. Hoje nós vamos ver que o protocolo mudou um pouco. Mas existem algumas situações em que o SABA ainda é a prioridade. Nessa aula, nós iremos entender quando que o SABA é prioridade. Segunda parte da aula é quais os problemas dos agonistas beta. Os agonistas beta, o SABA é um agonista beta, mas nós temos também o LABA, os agonistas beta de longa ação. Será que os problemas dos agonistas betas são apenas relacionados aos SABA e os LABA, que são mais utilizados hoje na prática, no controle dos sintomas da asma? Será que não tem nenhum problema? Nós veremos nessa aula quais as reações adversas e quais os problemas associados a SABA, mas também a LABA. Terceira parte da aula, o que cada etapa do tratamento da asma traz de benefícios. Nós vimos no episódio passado que quando a asma do paciente é classificada em asma intermitente, asma leve, moderada ou grave, existe no protocolo um direcionamento para uma etapa do tratamento. O tratamento da asma é dividido em etapas. Cada etapa é apropriada para um tipo de paciente a depender da gravidade da doença. Então, o que nós vamos entender é o que significa cada uma dessas etapas. Qual é o medicamento, qual é o tratamento em cada uma dessas etapas. Quais os benefícios que o paciente vai ter ao fazer cada uma dessas etapas, nós iremos detalhar na terceira parte dessa aula. E na quarta parte dessa aula, o uso dos corticoides inalatórios. O tratamento de asma hoje é feito não só com broncodilatadores, mas também com corticoides inalatórios. Nós vimos que a asma, nós vimos na aula passada, no episódio passado, que a asma hoje é considerada uma doença inflamatória. Por ela ser uma doença inflamatória, há necessidade de diminuir o processo inflamatório. E o processo inflamatório é diminuído com corticoide. Como é que esses corticoides são utilizados? Corticoides por via inalatória. Então a gente precisa entender quais são os benefícios, como devemos escolher a dose, como devemos escolher o dispositivo inalatório, qual a importância de todas essas escolhas para o tratamento do paciente. Então, claramente, caro aluno, você já entendeu que a aula de hoje é uma aula especial. Claramente você já entendeu que a aula de hoje é extremamente prática. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se o que eu acabei de mostrar para você, você vê uma utilidade imediata na sua vida, já aproveita, já dá o like nesse vídeo, já espalha o conteúdo para outras pessoas e se você quiser se inscrever no canal, também clica no botão se inscrever aqui embaixo, porque você será muito bem-vindo aos milhares de alunos muito satisfeitos com todo o conteúdo que eu venho produzindo nesses últimos anos. Voltando aqui para a nossa tela, nós temos um caso clínico agora. Caso clínico que nós
vimos no final do episódio passado, mas que nós precisaremos do conhecimento desse episódio para poder resolver esse caso clínico. O caso clínico diz o seguinte: é uma menina de 6 anos de idade, ela tem 20 quilos, apresenta-se com queixa de dispneia, tosse, e esses sintomas pioraram progressivamente nos últimos 2 dias. E aí a gente já começa a se questionar: o que foi que aconteceu nesses últimos 2 dias que fizeram com que os sintomas típicos de sintomas da asma piorassem? Esses sintomas, eles foram precedidos por 3 dias de uma infecção viral que resultava em dor de garganta, em rinorreia e também tosse. Infecção viral do trato respiratório superior, ou seja, uma IVA. E é muito comum, a gente viu no episódio passado, é muito comum pessoas que têm infecções virais desenvolverem sintomas de asma. Pessoas que já são susceptíveis, que têm asma diagnosticada, mas que o alérgeno, mas que a presença do vírus dispara uma resposta TH2, que nós vimos que é a resposta típica de pacientes com asma, e a resposta TH2 vai resultar em maior produção de secreção, vai resultar em broncoconstricção. E nós vimos que se isso não for tratado, esse paciente vai ter um problema sério no futuro, que é o remodelamento das vias aéreas superiores. Esse remodelamento vai fazer com que as crises asmáticas, as exacerbações sejam muito mais frequentes, as internações hospitalares sejam muito mais frequentes e o tratamento seja cada vez mais intenso e complexo, como nós veremos mais à frente. Essa paciente, ela teve esses sintomas virais e poucos dias depois, sintomas de asma. Ela teve também várias crises de bronquite nos últimos 2 anos. Então não vem de agora. Os sintomas dela vêm de algum tempo. Ela também foi hospitalizada com pneumonia há 3 meses atrás. Então, há 3 meses atrás ela teve uma pneumonia. Agora ela teve uma infecção das vias aéreas superiores. E tudo isso junto culminou, desencadeou com sintomas de asma. QC não está sendo tratada atualmente com nenhum medicamento. O exame físico revelou que a paciente apresentava uma aparência ansiosa, também desconforto respiratório moderado, sibilos expiratórios audíveis, tosse ocasional, uma fase expiratória prolongada e peito insuflado. Então, o exame físico, não resta dúvida que essa paciente ela está numa crise aguda de asma. Os sinais vitais da paciente QC são os seguintes: ela verificou a frequência respiratória estava em 30 respirações por minuto, o que é considerado elevado. A pressão arterial 110 por 83 milímetros de mercúrio, ou seja, a pressão arterial sistólica estava um pouco baixa. A frequência cardíaca 130 batimentos por minuto também estava elevada. E aqui nós precisamos fazer uma análise dessas informações. A paciente apresentava uma frequência respiratória elevada. Pacientes com asma, como nós vimos anteriormente, têm capacidade vital forçada muito próxima de alguém que não tem asma. Mas o volume expiratório forçado, esse é muito menor do que alguém que não tem asma. E esse muito menor acontece porque nós temos, o paciente com asma tem uma obstrução nos brônquios. A quantidade de ar que chega nos brônquios pode até ser normal, mas a velocidade com que esse ar chega no pulmão, ela é muito menor. Então, o paciente que tem essas características, ele precisa respirar mais rapidamente para mais frequentemente essa pequena quantidade de ar que entra no pulmão, ela conseguir chegar numa frequência maior e, consequentemente, mais rapidamente atingir
a quantidade de oxigênio necessária para que a saturação de oxigênio ela fique elevada ou muito próximo do normal. Então, o paciente com asma, ele respira mais frequentemente, são respirações mais curtas, mas ele respira muito mais frequentemente. Quando esse oxigênio chega até o sangue, ele chega em pequenas doses, ele chega em doses homeopáticas, ele chega em pequena quantidade. O coração precisa bater numa frequência maior para que cada pequena quantidade de oxigênio que chega ao sangue seja rapidamente distribuída, porque o tecido está desoxigenado. Então, nós temos aumento da frequência respiratória e também aumento da frequência cardíaca, para compensar essa dificuldade que o ar tem de chegar até o pulmão. Nós temos também aqui um outro dado importante, que é a temperatura em torno de 37,8 graus. E por que a temperatura é importante? A paciente ela teve uma pneumonia, que é uma doença infecciosa das vias aéreas inferiores. Significa que os sintomas que a paciente tem poderia ser uma reativação da pneumonia. A temperatura vai descartar ou não se esses sintomas são devido a uma doença infecciosa, como a pneumonia, ou não. No caso aqui, 37,8 graus Celsius, a temperatura está dentro da normalidade. QC recebeu oxigênio para manter a sua saturação maior do que 90%. E recebeu também 2,5 miligramas de salbutamol. Esse salbutamol foi administrado por um processo de nebulização, numa frequência de 20 em 20 minutos. Depois de iniciar o tratamento, QC apresentou alguma melhora subjetiva e parece estar mais confortável. Então, salbutamol, ele promoveu uma broncodilatação que favoreceu ao melhor conforto respiratório do paciente. Isso já demonstra que o paciente tinha, a grande dificuldade que o paciente tinha, que os sintomas relacionados que o paciente mostrava eram associados a uma dificuldade respiratória por uma broncoconstricção, que também é uma justificativa, que também comprova que asma é o que essa paciente tem. A pergunta que eu coloquei aqui é: por que foi selecionado o salbutamol como primeira escolha para paciente QC? Eu disse no episódio passado que asma é uma doença inflamatória. Se asma é uma doença inflamatória, ela precisa ser tratada com anti-inflamatórios. Não anti-inflamatórios não esteroidais, como nós iremos ver. Mas ela deve ser tratada com anti-inflamatório. E salbutamol é um broncodilatador. Por que foi utilizado como primeira escolha? Nesse caso, a gente vai entender mais adiante. Aqui nós temos os agonistas beta. Agonista beta, nós temos o salbutamol, que a paciente estava usando. Nós temos também o isoproterenol. Salbutamol e isoproterenol são chamados de SABA, agonista beta de curta ação. Por que curta ação? Porque a ação deles dura no máximo 6 horas, entre 2 a 6 horas aproximadamente. Para quem é mais observador, vai ver que essas duas moléculas, elas parecem muito em estrutura com a noradrenalina. E por isso elas ocupam o receptor noradrenérgico beta. Ao ocupar o receptor noradrenérgico beta, ela vai estimular, são agonistas beta. Se liga no receptor beta, estimula aquele receptor e nos brônquios a noradrenalina vai promover uma broncodilatação. Se salbutamol e isoproterenol são agonistas beta, ele vai promover o mesmo que a noradrenalina promoveria, ou seja, uma broncodilatação. Qual é a dificuldade ou qual é a diferença em relação aos LABA?
É porque a estrutura molecular do isoproterenol e também do salbutamol promove uma ligação mais fraca dos receptores beta. Consequentemente, o tempo de ação ele vai ser menor do que os LABA. Do outro lado, nós temos justamente os LABA, os agonistas beta de longa ação. De longa ação porque a ação dele dura até 12 horas. É o caso do salmeterol, é o caso do formoterol, que é muito utilizado para o tratamento da asma, como nós veremos mais adiante. Dura 12 horas por quê? Porque a estrutura molecular promove uma ligação mais estável, uma ligação mais forte com os receptores beta, ativando por mais tempo esse receptor, promovendo a sua broncodilatação também por mais tempo. Então, se nós já sabemos que existem, de um lado, os SABA, do outro lado, os LABA, a gente precisa entender quais as diferenças entre esses broncodilatadores, entre esses agonistas beta. Primeiro, vamos analisar os agonistas beta de curta ação, ou seja, os SABA. Aqui nós temos dois SABA. O salbutamol, que é o SABA que a nossa paciente estava utilizando, que utilizou na forma de nebulização. E nós temos um outro que é a terbutalina. Terbutalina e salbutamol são dois SABAs diferentes. Mas que diferenças existem entre eles? Vamos pensar em alguns critérios. Primeiro critério, início de ação. Quando nós olhamos aqui, a terbutalina, o início de ação dela é em aproximadamente ou menor do que 5 minutos. Em menos de 5 minutos, o paciente já tem efeito broncodilatador. O que é excelente quando a gente tem uma situação emergencial. O que é excelente quando a gente quer aliviar muito rapidamente os sintomas da asma. Quando olhamos para esse mesmo parâmetro para o salbutamol, ele também tem um início de ação em menos de 5 minutos. Então, os SABA têm esse grande benefício. Eles duram menos tempo, mas eles iniciam a ação muito rapidamente. Em poucos minutos, o paciente já tem um efeito benéfico, aliviando os sintomas da asma. Claro, nem tudo são flores, então quando a gente vai para a duração do efeito, esse talvez seja o calcanhar de Aquiles do SABA. Talvez não necessariamente é o calcanhar de Aquiles, mas essa talvez seja uma das desvantagens dos SABA. Quando olhamos para a terbutalina, a duração do efeito dela é de 4 a 6 horas aproximadamente, o que é bastante tempo, mas é muito inferior a um LABA. Quando olhamos para o salbutamol, a duração do efeito dele às vezes é até menor, pode durar até 3 horas, entre 3 e 6 horas aproximadamente. Próximo parâmetro é a dose terapêutica. Qual a dose necessária para produzir uma broncodilatação? Terbutalina, dose terapêutica de 500 microgramas. E eu já peço para vocês prestarem atenção na unidade, na grandeza dessa unidade. Microgramas. Quando falamos de anti-inflamatórios, analgésicos, geralmente estamos na casa dos miligramas. Quando falamos de antibióticos, às vezes até gramas. Quando falamos de broncodilatadores, estamos falando de microgramas. O que faz com que um broncodilatador seja administrado numa dose tão pequena? O que faz com que ele seja administrado numa dose tão pequena é o dispositivo inalatório, que é muito específico e que vai depositar localmente o princípio ativo e que diminui bastante as perdas. Considere que quando um paciente recebe um tratamento por via oral, esse tratamento vai passar por diversas etapas. Uma etapa biofarmacêutica, quando ele vai precisar ser desintegrado, uma etapa de biotransformação de primeira passagem hepática no fígado, uma etapa de distribuição, uma etapa de inativação, uma etapa onde ele vai ser distribuído de forma errática para outros tecidos. Então as perdas são muito grandes. Quando a gente administra um fármaco por via
respiratória, utilizando o dispositivo inalatório, a gente está distribuindo esse fármaco localmente. É quase uma distribuição tópica. As perdas são muito menores. A quantidade necessária é muito menor. Então, nós temos aqui os microgramas. Terbutalina precisa de 500 microgramas para produzir um efeito broncodilatador. Quando nós olhamos para o salbutamol, essa dose ela é ainda menor, de 100 a 200 microgramas. E é menor por quê? Porque a ligação, a afinidade pelo receptor, ela vai ser maior. Um outro parâmetro extremamente importante também para diferenciar os broncodilatadores, os agonistas beta especificamente, é a relação beta 2, beta 1. A gente vai ver mais adiante, de uma forma mais detalhada, mais específica, mas receptores beta 2, eles são encontrados nos brônquios. Eles promovem a broncodilatação. É o local, é o alvo onde nós temos intencionalmente o interesse em que o fármaco se ligue para promover a broncodilatação. Só que existe outro tipo de receptor, beta 1, que está presente em uma maior quantidade no coração. E no coração a gente vai ver que ele produz diversos efeitos cardíacos, dentre eles taquicardia. Quando nós olhamos para a relação beta 2 e beta 1, significa que a gente está calculando quantas vezes aquele agonista beta tem uma afinidade maior por beta 2 comparado a beta 1. Terbutalina, 63, esse número. Ou seja, terbutalina tem uma afinidade 63 vezes maior por beta 2 comparado a beta 1. E quando olhamos para o salbutamol, esse número é 27, ou seja, o salbutamol tem uma afinidade 27 vezes maior por beta 2 comparado a beta 1. Quando comparamos esses dois, o salbutamol tem uma capacidade de produzir efeitos cardíacos muito maior do que a terbutalina. Mas quando nós olhamos para a dose, nós verificamos que a afinidade por beta 2 ela é maior para o salbutamol do que para a terbutalina. O que diferencia os dois é que salbutamol adora beta 2, mas salbutamol também adora beta 1. Enquanto que terbutalina tem uma afinidade menor por beta 2, mas tem uma afinidade ainda menor por beta 1, ou seja, a diferença é ainda maior. Isso é o que diferencia esses dois SABA. Vamos comparar agora os LABAs? Os dois LABAs que eu trouxe aqui, o salmeterol e também o formoterol. Também utilizando os mesmos parâmetros. Início de ação do formoterol é aproximadamente 7 minutos. E vejam que essa é uma grande vantagem. Se nós temos um LABA que claramente vai ter um tempo de ação maior, mas que o início de ação se aproxima de um SABA, que é menos de 5 minutos, aqui é 7, então a diferença não é tão grande assim, me parece óbvio que formoterol pode ser um dos principais broncodilatadores utilizados para asma. Quando olhamos para esse mesmo parâmetro, para o salmeterol, o início de ação do salmeterol é 15 minutos. 15 minutos é muito tempo. Se o paciente está com um processo agudo de asma, sintomas, exacerbação, ele quer aliviar aqueles sintomas de forma imediata. Não dá para esperar 15 minutos para que os efeitos aconteçam o mais rapidamente possível. Olhando agora para a duração do efeito, formoterol, duração do efeito aproximadamente 12 horas, salmeterol também 12 horas, então nesse ponto eles são equivalentes. A dose terapêutica, formoterol 12 a 24 microgramas. Se a gente estava achando que 100 microgramas do salbutamol era uma dose bem pequena, considere 12 microgramas.
é muito baixa. Ou seja, o formoterol tem uma afinidade por beta-2 muitíssimo maior do que, por exemplo, o salbutamol. Quando olhamos agora para o salmeterol, ele tem uma variação maior, mas em alguns casos a dose pode começar em 5 microgramas. A dose terapêutica que produz efeito no alívio dos sintomas da asma pode começar em 5 microgramas. Então, o salmeterol tem uma afinidade por beta-2 ainda maior. Agora vamos ver a relação beta-2 e beta-1. No caso do formoterol, 150. Então, o formoterol tem uma diferença entre beta-2 e beta-1 muito maior do que a gente viu nos SABAs. Ou seja, 150 vezes afinidade por beta-2 maior do que por beta-1. As chances dele produzir algum efeito cardíaco existem? Claro que existe, mas ela é muito menor do que, por exemplo, quando o paciente utiliza um salbutamol, quando o paciente utiliza uma terbutalina, quando o paciente utiliza um isoproterenol. E o salmeterol? Qual é essa relação? Incríveis 3.000. 3.000 vezes afinidade maior por beta-2 comparado a beta-1. Excelente! Então, salmeterol ganha em quase todos os quesitos. Maior afinidade por beta-2, uma relação muito boa, tempo de ação muito bom. Peca no início de ação, se formoterol é melhor. Mas quando nós formos observar, o formoterol ele tem uma utilidade prática maior do que o salmeterol. E a gente vai entender por que disso. Então, se nós temos beta-2 lá em cima, quanto maior for a afinidade por beta-2, melhor. Eu preciso que a afinidade por beta-2 seja ótima, porque isso promove uma broncodilatação e é isso que eu quero. E quanto maior essa relação beta-2 e beta-1, melhor. Será que é isso mesmo? Vamos entender um pouco. Primeiro, beta-1 nós encontramos em grande densidade, em grande quantidade no coração. E quando o beta-1 cardíaco é ativado, qualquer um vai se ligar a beta-1, qualquer um agonista beta se liga a beta-1. O que nós precisamos entender é que existe uma afinidade maior por beta-1 do que beta-2. Quando nós, por exemplo, calculamos que a relação beta-2 e beta-1 do salmeterol é 3.000, significa que 3.000 moléculas de salmeterol se ligam em beta-2 para cada uma molécula de salmeterol se ligando em beta-1. É uma desproporção muito grande. Então, os efeitos cardíacos são muito menores. Mas quando ele se liga em beta-1, e quanto mais se liga em beta-1, vai promover um aumento do cronotropismo, ou seja, aumento da frequência cardíaca. Aumento também do ionotropismo, aumento da força de contração. Se a frequência cardíaca aumenta, se a força de contração do coração aumenta, certamente o impacto na pós-carga cardíaca vai ser maior também. Onde é que nós encontramos beta-1 também? Encontramos beta-1 nos rins. E lá nos rins, ele aumenta a liberação da renina. E o que nós sabemos sobre renina é que vai aumentar a contração vascular, que vai fazer com que haja um aumento da pressão arterial. Se nós temos um aumento da atividade cardíaca, um aumento da contração vascular, uma coisa óbvia é que o paciente que utiliza broncodilatadores, que tem grande afinidade por beta-1, tende a ter aumento da pressão arterial. Isso nós não queremos. E a afinidade por beta-2? Bem, beta-2 a gente viu que tem nos brônquios, o efeito dele é uma broncodilatação, a gente vai ver como é esse mecanismo. E é isso que a gente quer. Só que a pergunta foi, quanto maior a afinidade por beta-2, melhor? Não. Por quê? Porque beta-2 também tem no útero. E lá no útero o efeito dele é relaxamento uterino. Então vocês imaginem uma mulher grávida, que tem asma, e que está no seu último trimestre, e que vai ter o parto. No momento do parto, a gente precisa que o músculo uterino ele se contraia. E se ela utiliza um salmeterol que tem elevada afinidade por beta-2,
ela muito provavelmente, naquele momento, vai ter um relaxamento uterino. Vai ter uma dificuldade do parto, vai ter um prolongamento do parto. Então, não necessariamente ter uma afinidade extrema por beta-2 vai ser a melhor solução. Às vezes, algo mais equilibrado, como é o caso do formoterol, tem uma afinidade por beta-2 muito maior do que beta-1, mas essa afinidade ela não é extrema. Ela também tem afinidade por beta-1 e também tem afinidade por beta-2. Quais os efeitos adversos ao se utilizar um agonista beta? Todos eles produzem tremor muscular. Por quê? Porque esse é um efeito direto sobre os receptores beta-2 encontrados no músculo esquelético. Quanto maior a afinidade por beta-2, claro, maior o tremor. Mas todos produzem tremor muscular. Taquicardia. Taquicardia, todos eles produzem algum nível de taquicardia. Mas ao contrário do tremor muscular, a afinidade maior por beta-1 produz uma maior taquicardia. Ou seja, os agonistas beta de curta ação, por ter uma afinidade maior por beta-1, vão produzir mais taquicardia do que os LABA. E é por esse motivo que existe uma tendência em os LABAs serem utilizados numa frequência muito maior e os SABAs serem medicamentos de alívio apenas se necessário, apenas como alternativa. Porque o risco ao utilizar um SABA é que o paciente vai estar submetido a uma ativação cardíaca muito frequentemente, e essa ativação cardíaca, além de aumentar a pressão arterial, também poderá causar algum nível de arritmia cardíaca. Então, a longo prazo, ele poderá trazer mais prejuízo do que benefícios. E o LABA ele tem algo mais equilibrado. Taquicardia é um efeito adverso. Um outro efeito adverso é hipopotassemia, diminuição do potássio sérico, também relacionado aos receptores beta-1, que vão captar o potássio muscular. Quando nós utilizamos um SABA, por exemplo, esse SABA vai captar o potássio muscular através de receptores beta-1 e esse potássio muscular vai diminuir o potássio sérico. Da mesma forma, nós precisamos do potássio em níveis normais, equilibrados, por exemplo, para promover o ritmo cardíaco normal. Mais uma vez, nós temos um problema cardiovascular causado por um broncodilatador que vai ativar receptores adrenérgicos. Aqui nós temos como eles funcionam, mas antes de falar como eles funcionam, nós já estamos no momento da aula que eu tenho certeza que você já tirou suas próprias conclusões, que você já sabe se esse conteúdo é ou não é para você. Se você já conseguiu assimilar ou não esse conteúdo, então aproveita essa pausa e já se inscreve no canal. Esse é o segundo episódio do Aliviando a Dispneia. São 4 episódios. Estou falando sobre asma. Vejam que vou gastar pelo menos 4 aulas para falar só sobre asma. Você dificilmente teve na faculdade, ou teve no curso de pós-graduação, ou teve na especialização, 4 aulas só para falar sobre asma. Eu estou falando os detalhes, porque eu quero que você aprenda os detalhes. Então, se você gosta desse conteúdo, se você acha que é relevante para você essas aulas, já se inscreve no canal, porque vem muito mais pela frente. E vamos agora entender como funciona um agonista beta. Nós temos aqui um agonista beta 2, pode ser, por exemplo, salbutamol, que a paciente estava utilizando. Vai se ligar em um receptor beta 2 e vejam que o receptor beta 2 é um receptor que está acoplado a um segundo mensageiro. Eu posso ver aqui que o receptor adrenérgico ele está acoplado a 3 subunidades, beta, gama e alfa, da proteína G. E essa proteína G é uma proteína que vai ativar uma enzima interna chamada de adenilato ciclase. Qual o papel da adenilato ciclase? Converter ATP
energia em AMP cíclico. AMP cíclico parece ser uma conversão desvantajosa, converter energia em AMP cíclico, mas o AMP cíclico é extremamente importante porque ela vai ativar a proteína quinase A. Toda proteína quinase, quando ele tem esse nome no final quinase, significa que ele vai identificar alvos terapêuticos, alvos bioquímicos, moléculas, e vai fosforilar. A fosforilação funciona como, por exemplo, se nós estivermos fazendo analogia com a computação, funciona como 0 e 1. O 0 significa uma coisa, o 1 significa outra coisa no código do computador. Ou seja, eu posso ligar uma proteína, eu posso desligar uma proteína. Eu posso fazer com que aquela proteína funcione de um jeito, ou posso fazer com que aquela proteína funcione de outro jeito, simplesmente adicionando grupamentos fosfatos ou retirando grupamentos fosfatos. A proteína quinase A, ela vai adicionar grupamentos fosfatos. Vai adicionar grupamentos fosfatos onde? Em canais que fazem a troca do potássio pelo cálcio. Vai ativar esses canais iônicos. E o que é que esse canal iônico faz? Absorve o potássio, tira o potássio da circulação sanguínea para dentro da fibra muscular e faz com que o cálcio que estava dentro da fibra muscular seja jogado na corrente sanguínea. É isso que esse canal iônico faz. Mas o que é que nós acabamos de ver com os agonistas betas? Que eles promovem uma hipopotassemia. Está aqui a razão. Eles promovem a ativação desse canal que retira o potássio do sangue. A hipopotassemia acontece porque ele está retirando o potássio do sangue. Mas no que é que isso é relevante? É porque quando entra o potássio, tem que sair outro íon. E o outro íon que sai, qual é? O cálcio. Mas o cálcio não é fundamental para a contração muscular? Se o cálcio está saindo de dentro da fibra muscular dos brônquios, esse brônquio não tem como se contrair. Então, essa contração que nós estamos vendo aqui, quando o cálcio sai, esse brônquio ele se dilata, relaxa o músculo. Por isso que, quando a proteína quinase A promove a ativação desses canais, além de diminuir o potássio sérico, nós temos também um relaxamento muscular. A proteína quinase também vai ativar essa via fosfolipase C, inositol trifosfato e que tem cálcio também. Ao contrário da via anterior, essa via ela é intracelular. O cálcio fica armazenado nos retículos sarcoplasmáticos. E é essa via quem vai fazer com que o cálcio armazenado no retículo sarcoplasmático ele fique disponível no citoplasma. Ele possa ser utilizado para contração muscular. Mas se nós temos uma diminuição da atividade, menos cálcio vai ficar disponível. Quando menos cálcio está disponível, em vez de contração, o brônquio se relaxa. Nós temos também a permuta do sódio pelo cálcio. Semelhante à primeira via, só que aqui são outros íons. Cálcio sai e no lugar do cálcio entra o sódio. Se o cálcio sai, nós temos menos cálcio para contração muscular. A nossa próxima via é aumento do sódio cálcio ATPase, que é semelhante à via anterior, troca sódio por cálcio, só que aqui ele vai fazer isso mesmo contra um gradiente de concentração. Mesmo que tenha muito sódio dentro e pouco cálcio, ele vai fazer essa conversão, mas aí vai usar a energia para que contrabalanceie essa mudança de concentração dos dois íons. E nós temos também uma diminuição da atividade da creatina quinase de músculo liso. A creatina quinase de músculo liso é uma enzima fundamental para promover o deslizamento da actina com a miosina, com a presença do cálcio. Então, precisa do cálcio, mas só cálcio não é suficiente. Precisa de uma enzima para promover essa contração muscular, ou seja, deslizamento da fibra de actina com a miosina. Se nós não temos essa proteína funcionante ou hipofuncionante, mais uma vez nós temos contração se transformando em relaxamento.
Então vejam como a simples ação de aumentar os níveis de atividade da proteína quinase A vai promover um relaxamento muscular em virtude da diminuição do cálcio, em virtude da diminuição da atividade da proteína quinase de músculo liso. Vejam só, caros alunos, QC recebeu salbutamol, que vai fazer tudo isso que nós acabamos de ver. Salbutamol é um medicamento de alívio, ele tem rápido início de ação e a situação da paciente era emergencial. Significa o quê? Salbutamol vai ser utilizado sempre que houver necessidade de uso rápido, de efeito rápido. O paciente estava na situação emergencial, agonistas beta de curta ação são a prioridade. É exatamente isso que eu quero que vocês entendam. Voltando aqui para a situação de QC. QC recebeu mais 2 doses de salbutamol de 2,5 miligramas. Aqui não é microgramas, é miligramas e a gente vai entender por quê. Recebeu mais 2 doses a cada 20 minutos, porque ela estava fazendo nebulização. Após 3 ciclos, os sons respiratórios de QC ficaram mais claros, a saturação de oxigênio, que se esperava ser maior do que 90%, passou para 97% em ar ambiente e sua alta começou a ser planejada. A pergunta é, essa dose de 2,5 miligramas em vez de microgramas, será que está correto? O intervalo de 20 em 20 minutos não é rápido demais? Será que está correto? E o uso do salbutamol nessa circunstância, será que é apropriado para QC? É isso que a gente vai responder agora. Então, o paciente estava utilizando um nebulizador. Nebulizador é um dispositivo onde a gente vai colocar o medicamento juntamente com uma certa quantidade de líquido, para que, sob efeito nebulizador, ele transforme esse líquido em uma névoa. Essa névoa vai passar por todo o sistema, vai chegar até a cavidade oral do paciente, vai ser recebido, o paciente vai respirar essa névoa, e essa névoa, que vai estar nela contido o princípio ativo, vai agir nos receptores da árvore brônquica, promovendo uma broncodilatação. Só que todo esse sistema, a partir da nebulização, passagem pelo sistema, chegada na cavidade oral e depois a distribuição pela cavidade respiratória, tudo isso produz muitas perdas. Por isso que o paciente que vai fazer nebulização, ele não faz utilizando microgramas do princípio ativo, mas miligramas, porque nós já estamos considerando as perdas. Uma criança utiliza, em média, 2,5 miligramas de salbutamol para ter um efeito terapêutico. Um adulto pode utilizar até 5 miligramas de salbutamol. Então, 2 miligramas que a paciente estava utilizando, como ela é uma criança, está absolutamente correto para essa criança. A dose que essa criança vai utilizar, 2 miligramas, pode ser feita a cada 20 minutos, sendo que, no máximo, 3 ciclos, porque estamos utilizando um medicamento que tem um efeito cardíaco também. Então, não dá para utilizar mais do que 3 ciclos. Se houver necessidade, essa criança ela pode utilizar mais 10 miligramas, mas um intervalo maior, entre 1 a 4 horas, se houver necessidade, se os sintomas eles persistirem. No nebulizador, nós administramos o medicamento com, geralmente, soro fisiológico. O mais apropriado é utilizar agonistas betas, o mais seletivo, mais beta-2 seletivos possível. O salbutamol a gente viu que não é o mais seletivo possível, mas muitas vezes é o mais fácil de disponibilizar. E muitas vezes é o mais utilizado mesmo. Juntamente com o salbutamol é utilizado uma solução fisiológica, e essa solução fisiológica tem um volume mínimo de 3 ml. 3 ml. Vejam que, a depender
de qual dose vai ser administrado para aquele paciente. Por exemplo, 2,5 miligramas em 3 ml pode ter sido a nebulização feita pelo paciente do caso clínico. Mas poderia ter sido feitas outras dosagens diferentes, 1,5 miligramas em 3 ml, 0,63 miligramas em 3 ml. Todas essas são dosagens pediátricas. Para adulto, 5 miligramas em cada 1 ml, dando, claro, o equivalente a 3 ml de solução. Para o paciente adulto, poderia ser essa dosagem também. Então, nós precisamos de um volume mínimo e precisamos também de um fluxo do aerosol adequado. A gente precisa transformar esse líquido em uma névoa. 6 a 8 litros por minuto tem que ser o fluxo mínimo de aerosol capaz de transformar o líquido em uma névoa. Além do salbutamol, há possibilidade de nebulizador, na mistura a ser administrado no nebulizador com a solução fisiológica, acrescentar o brometo de ipratrópio, que pode ser uma mistura para ser colocada no nebulizador. O brometo de ipratrópio, nome comercial dele é o Atrovent. Ele vem nessa concentração de 0,25 mg por ml, vem 20 ml, vai ser administrado juntamente com salbutamol. Ele é um antagonista muscarínico e essa é a grande vantagem. Nós temos um antagonista muscarínico diminuindo a atividade parasimpática, o Atrovent, associado a um agonista adrenérgico. Antagonista muscarínico prevenindo uma broncoconstricção. Um agonista adrenérgico ativando, melhorando, estimulando uma broncodilatação. O nome comercial é o Berotec. Berotec não é salbutamol. Salbutamol, o nome de marca seria Aerolin. Mas o Berotec é o fenoterol, que é um outro broncodilatador, um agonista beta de curta ação. Vem na concentração de 5 miligramas para cada ml. Se nós temos a concentração, calculamos a quantidade, o volume necessário para, juntamente com a solução fisiológica, promover a associação necessária para gerar uma broncodilatação adequada. Além da nebulização, o paciente também pode utilizar um dispositivo inalatório. E no caso do dispositivo inalatório de salbutamol, ele vem com a concentração de 90 microgramas em cada puff. Cada puff é o quê? É a névoa que, quando nós ativamos o dispositivo inalatório, o paciente recebe. É exatamente essa névoa aqui. 90 microgramas. E vejam que, com o dispositivo inalatório, as perdas elas são minimizadas. Ou seja, o dispositivo inalatório vai entregar muito mais do que o nebulizador. Por isso que aqui nós não calculamos o salbutamol em miligramas, mas em microgramas. A eficiência do dispositivo inalatório é muito maior. Uma criança recebe de 4 a 8 puffs, um adulto também recebe de 4 a 8 puffs. Porque a eficiência do dispositivo inalatório é tão grande que a quantidade administrada vai ser praticamente a mesma. O que vai diferenciar vai ser a frequência. A criança recebe 3 doses no máximo a cada 20 minutos, enquanto que um adulto a cada 20 minutos pode receber uma dose por muito mais do que as 3 doses máximas. Dispositivo inalatório versus nebulização. Em exacerbações leves a moderadas, o dispositivo inalatório ele é tão efetivo quanto a nebulização. Tanto faz um como o outro. Claro, a quantidade perdida na nebulização é maior, mas a dose administrada também vai ser maior. Só que a primeira vez que o paciente vai receber, muitas vezes é utilizado uma nebulização porque vai ter um outro efeito que não é farmacológico. É um efeito de credibilidade psicológica. Quando a criança e quando principalmente os pais da criança observam a névoa, eles têm uma sensação de que aquela criança ela está exposta ao medicamento e que de fato vai ter um efeito farmacológico.
Então, as primeiras vezes, talvez a nebulização tenha esse efeito psicológico, mas posteriormente, para um tratamento contínuo, o dispositivo inalatório ele se torna melhor, mais prático pelo menos, não sei se custo efetivo, mas mais prático terapeuticamente, porque é um dispositivo menor e o paciente pode muito mais rapidamente ter acesso ao medicamento através dele. Então, em situações que eu chamo de emergenciais, em situações em que o tempo é importante, em situações em que o paciente está tendo uma crise aguda muito intensa, o SABA ele é a melhor opção. O agonista beta de curta ação é útil para alívio dos sintomas em situações agudas, em situações emergenciais para pacientes com asma. Vamos para o segundo caso clínico da aula de hoje. É um caso de uma menina de 12 anos, ST é o nome dela, ela apresenta asma grave, não foi bem controlada utilizando mometazona. O que é mometazona? Mometazona, gente, é um corticoide inalatório. Mometazona não conseguiu controlar a asma da paciente, é uma asma grave, usando inalação diária. Ela admite usar apenas quando ela sente que precisa. Eu já posso adiantar para vocês que não é assim que os corticoides inalatórios são usados. Os corticoides inalatórios são usados de forma contínua e não apenas quando se precisa. Ela também utiliza salbutamol em um dispositivo inalatório metrificado, em um dispositivo inalatório que tem multidoses, é um dispositivo inalatório que tem uma precisão das doses, e ela utiliza de 5 a 6 vezes ao dia, o que é muito. Nós vimos que o salbutamol tem uma afinidade por beta-1 muito grande, consequentemente tem efeitos cardíacos muito grandes. Então nós precisamos diminuir essa frequência no uso do salbutamol. E ela também utiliza o salbutamol quando sente necessidade, ou seja, não o utiliza sempre, mas ela utiliza de 5 a 6 vezes diariamente. Mometazona utiliza quando precisa, salbutamol também utiliza quando precisa. Quando os sintomas dela pioram, ela usa o nebulizador. Está usando sempre o nebulizador em vez de um dispositivo inalatório. ST acorda na maioria das noites, o que é compatível com asma grave. Ela apresenta também chiado. Ela foi hospitalizada 4 vezes nos últimos 2 anos, também compatível. Ela foi internada provavelmente porque apresentava alguma exacerbação, mas também é compatível com asma grave. E ela tem tomado altas doses de prednisona com frequência. A prednisona é um outro corticoide, mas é um corticoide administrado por via oral. Nós vamos ver que corticoide administrado por via oral é usado principalmente para asma grave, mas deve ser evitado ao máximo. Dando continuidade ao nosso caso clínico, ST perdeu muitos dias de aula no ano passado. O que é compatível, mais uma vez, quem não assistiu a aula sobre asma, ao episódio 1, onde eu falei especificamente sobre a doença, na classificação da asma grave, um dos critérios, uma das características é que a doença interfere na vida diária. A doença interfere nas atividades do dia a dia. Perder muitos dias de aula significa que a doença está impactando na sua qualidade de vida. A criança foi afastada das aulas de educação física porque não conseguia executar as atividades recomendadas pelo professor. E foi afastada de todas as atividades esportivas da escola, ou seja, a doença estava interferindo nas atividades diárias do paciente, o que de fato é compatível com a asma grave. Os seus pais estão preocupados sobre o aumento do uso da prednisona, ou seja, o corticoide por via oral, agora que ela está se aproximando da puberdade. ST está terminando um ciclo de 2 semanas de uso de prednisona, que é bastante tempo,
E ele realmente estava utilizando uma dose muito alta de 20 mg por dia e já estava com aparência de face em lua, típico do uso crônico de corticoides orais, ou seja, ela já estava desenvolvendo uma síndrome de Cushing. No exame físico, a ST apresentava sibilos expiratórios difusos, o volume expiratório forçado era de apenas 60%, mais uma vez compatível com asma grave, isso antes do uso do salbutamol. Depois do uso do salbutamol, o volume expiratório forçado até aumentava, mas não aumentava para níveis superiores a 75% previsto. Ou seja, a paciente de fato, além dela ter uma asma grave, essa asma estava em níveis não controlados. A pergunta é: quais ações são necessárias para melhorar os cuidados com ST? E para a gente entender quais são as ações necessárias, a gente precisa entender o protocolo do tratamento da asma. Protocolo esse que é instituído e atualizado pela GINA. A GINA significa a Iniciativa Global para o Cuidado e Atendimento de Pacientes com Asma. E a GINA, para a gente entender o protocolo da GINA, eu vou dividir essa tela em duas partes. E vou dividir em duas partes por quê? Porque na parte superior nós temos os fármacos para controle e para alívio que são preferidos. Ou seja, nós temos um tratamento que é para controlar os sintomas da asma a longo tempo, mas nós temos um tratamento para alívio também. E diferentemente de anos passados, o protocolo hoje não estabelece como prioridade o uso de SABA. Sempre LABA e quase sempre associado ao corticoide inalatório. Então nós temos etapas 1 e 2. Etapas 1 e 2 é para asma leve, é para asma intermitente. Nós classificamos isso no episódio 1. Asma leve e asma intermitente. Para asma leve e para asma intermitente, qual o tratamento? É uma dose baixa de corticoide inalatório. Esse corticoide inalatório, além de ser em dose baixa, ele é associado ao broncodilatador formoterol. Especificamente o formoterol. E vejam que é se necessário. Ou seja, etapa 1 e etapa 2 é uma etapa de alívio. Se necessário, sempre vai ser alívio. Por isso que quando nós olhamos qual é o tratamento de alívio, é exatamente o mesmo tratamento de controle das etapas 1 e 2. Dose baixa de corticoide inalatório, mais formoterol se necessário. O controle de fato é a partir da etapa 3, onde os pacientes com asma moderado, eles vão utilizar esse tratamento. É uma dose baixa de corticoide inalatório juntamente com formoterol, mas agora é de manutenção, é controle. Dose fixa de corticoide inalatório associado ao formoterol, usado continuamente. Dose de manutenção. Etapa 4, também uma asma moderada. A dose do corticoide inalatório deixa de ser baixa para ser média, mas continua com associação com formoterol e continua a manutenção. Lembrando que, se necessário, se houver necessidade, para aliviar os sintomas, ele pode fazer uma dose baixa de corticoide inalatório com formoterol sempre que houver necessidade. Mas doses fixas, em horários fixos, nós temos média dose de corticoide inalatório com formoterol. E se a asma for grave, nós temos a etapa 5. E aí nós podemos adicionar um LAMA, que nós vamos ver no próximo episódio, que eu vou falar de DPOC, mas é um antagonista muscarínico de longa ação. LAMA é um antagonista muscarínico. Na etapa 5, não se utiliza apenas LABA, mas utiliza-se também de LAMA. Encaminhar para uma avaliação fenotípica, para quê? Para o tratamento mais específico possível. Considerar também a dose do corticoide inalatório pode ser alta, associado ainda ao formoterol, mas pode-se adicionar, além do LAMA,
anti-IgE. Quem viu a aula sobre mecanismo fisiopatológico da asma sabe que IgE é extremamente importante para que a asma atinja um potencial sintomatológico. Utilizar anti-IgE pode diminuir as chances desse paciente continuar desenvolvendo os sintomas. Também anti-interleucina 5 e anti-receptor de interleucina 5, anti-receptor de interleucina 4 e anti-TSLP. São anticorpos monoclonais contra alvos fisiopatológicos da asma. Um tratamento muito mais específico. Mas para fazer esse tratamento específico, há necessidade de uma avaliação fenotípica. Eu preciso entender qual ou que não está funcionando naquele paciente. Por isso que a avaliação fenotípica ela é fundamental. Fármacos de controle de alívio alternativos, que eles vão considerar serem utilizados caso os de primeira escolha, caso os preferidos não tragam os efeitos desejados. E nós já temos a diferenciação entre a etapa 1 e a etapa 2. Na etapa 1, vai utilizar o corticoide associado a um SABA, que pode ser, por exemplo, o salbutamol. Isso é tratamento de controle. Se por acaso baixa dose de corticoide inalatório com formoterol, se necessário, não funcionar, se utiliza como controle um SABA associado a um corticoide inalatório. Nunca o SABA sozinho. O SABA sozinho pode ser utilizado? Pode, caso seja utilizado para alívio, se necessário para aliviar. Então, se faz uso de SABA com corticoide inalatório para controle e o SABA sozinho apenas para alívio. Etapa 2, baixa dose de corticoide inalatório para manutenção. Corticoide inalatório sozinho. Vejam que se de forma preferencial baixa dose de corticoide inalatório com formoterol, se necessário, não funcionar, o uso só do corticoide inalatório para manutenção pode ser uma alternativa para a etapa 2. Etapa 3, baixa dose de corticoide inalatório, não com o formoterol, mas com outro LABA. Um LABA diferente. Então, pode ser uma alternativa ao tratamento preferencial, que é o com o formoterol. Etapa 4, média ou alta dose de corticoide inalatório com outro LABA diferente do formoterol. E na etapa 5, é muito semelhante à etapa 5 preferencial, utilização de um LAMA, encaminhar para avaliação fenotípica e considerar alta dose de corticoide inalatório. O que vai diferenciar é que no lugar do formoterol vai ser outro LABA associado, mas podemos acrescentar anti-IgE, anti-receptor de interleucina 5, anti-receptor de interleucina 4 e o anti-TSLP. Então, nosso paciente, por ter uma asma grave, ele pode estar enquadrado aqui. E veja que nesse enquadramento não tem corticoide por via oral. Corticoide por via oral são outros controladores utilizados quando os preferenciais ou os alternativos não trazem o resultado desejado. Quando não se traz o resultado desejado, outros controladores podem ser utilizados. Por exemplo, para a etapa 2, baixa dose de corticoide inalatório, se for administrado um SABA ou um antagonista de leucotrienos diariamente. Não falamos ainda de antagonista de leucotrienos. Na segunda parte do episódio 2 falaremos sobre eles, mas eles entram como outros controladores quando os preferenciais e quando os alternativos não trazem o efeito desejado. Para a etapa 3, média dose de corticoide inalatório, adicionar ao antagonista de leucotrienos. Mais uma vez, entra como uma possibilidade. Etapa 4, adicionar um LAMA ou um antagonista de leucotrienos ou trocar para altas doses de corticoide inalatório. E na etapa 5 nós temos a azitromicina, no caso de adultos, ou antagonista de leucotrienos, e considere adicionar corticoide oral de baixa dose.
Então aí nós já temos algumas informações que nós podemos tirar conclusões. Corticoide inalatório, ele entra quando todas as tentativas, todas as alternativas falharam. Quando a gente utilizou uma dose elevada de corticoide inalatório, quando a gente utilizou formoterol ou um outro LABA, quando a gente fez avaliação fenotípica, avaliou e determinou qual é a razão pelo qual aquele paciente tem os sintomas de asma, utilizou o alvo específico, o anticorpo monoclonal, anti-interleucina 5, anti-interleucina 4, anti-IgE, e nada funcionou, aí sim entra o corticoide por via oral. Só depois de todas essas tentativas, e mesmo assim, o corticoide por via oral é em baixa dose. Não os 20 miligramas por dia que a paciente vem utilizando. Então vejam que, de acordo com o protocolo para tratamento da asma, o paciente talvez precisasse ser reavaliado para uma conduta terapêutica melhor. Eu falei de doses baixas, doses médias, doses altas de corticoide. Mas o que é uma dose baixa? O que é uma dose média? O que é uma dose alta? Claro, os corticoides eles têm potências diferentes. Por eles terem potências diferentes, a dose também vai mudar. Quando nós falamos, por exemplo, de beclometasona, uma dose baixa de beclometasona é nesse intervalo aqui, entre 80 e 240 microgramas. E o dispositivo inalatório que veicula beclometasona é oferecido numa variação de 40 a 80 microgramas por puff. Então, a depender da dose prescrita para aquele paciente, vai ser prescrita a quantidade de puffs em cada intervalo de tempo. Quando nós falamos de budesonida, budesonida é um outro corticoide inalatório. Veja que a dose é diferente porque a potência da budesonida é diferente. 180 a 600 microgramas é a dose considerada baixa para a budesonida. Budesonida vem em dispositivos inalatórios com 90, 180 ou 200 microgramas por inalação. Consequentemente, a depender da dose prescrita, vai ser prescrito para esse paciente um número adequado de inalações. Quando falamos de flunizolida de 500 a 1000 microgramas, dispositivo de 250 microgramas por puff. Mas flunizolida tem uma diferença, porque nós temos flunizolida HFA. O que é esse HFA? HFA é um propelente hidrofluoalcano. E como todo propelente, vai ajudar na saída do princípio ativo do dispositivo inalatório. Se nós temos um auxílio para facilitar a saída do dispositivo inalatório, o impulsionamento, o propelente vai fazer isso, vai impulsionar o dispositivo inalatório para a árvore brônquica, vai facilitar a chegada, vai diminuir as perdas ainda mais. A quantidade de princípio ativo nos dispositivos com propelente é menor. Olha a dose média, ou melhor, a dose pequena da flunizolida, 320 microgramas comparado aos 500 a 1000 microgramas. Quando nós comparamos agora fluticasona nós temos no dispositivo dosimetrado utilizando o propelente. As apresentações que são oferecidas é de 44, 110 ou 220 microgramas por puff. E nós temos também o dispositivo de pó seco sem propelente. Os dispositivos vêm com 50, 100 ou 250 microgramas, melhor dizendo, por inalação. Qual é a dose baixa para esse corticoide inalatório? Considerando o dispositivo com propelente, é 88 a 264 microgramas. Considerando o dispositivo sem propelente, é de 100 a 300 microgramas. Então vejam que a escolha do dispositivo inalatório vai mudar a dose mínima ou a dose baixa daquele corticoide inalatório, a depender da gravidade da doença que o paciente tem.
Mometazona. Mometazona é o que o paciente estava usando. No caso clínico, não informava a dose que ele estava utilizando. Mas o paciente estava utilizando o mometazona para uma asma grave. Aqui nós temos uma dose baixa. A mometazona é 200 microgramas de mometazona. O dispositivo vem justamente com 200 microgramas por inalação. Se o paciente utilizasse apenas 200 microgramas de mometazona, é uma dose baixa, inadequada para o controle da asma do paciente que tem asma grave. E triancinolona acetonido, a dose baixa é de 300 a 750 microgramas e o dispositivo vem com 75 microgramas por puff. Quando avaliamos agora a dose média do corticoide inalatório, beclometasona pode chegar até 480 microgramas, budesonida 1.200 microgramas é a dose máxima, flunizolida pode chegar até 2.000 microgramas, flunizolida HFA 640 microgramas, vejam como diminui, mesmo sendo uma dose média. Fluticasona, nós temos para o dispositivo com propelente até 440 microgramas e para o dispositivo sem propelente até 500 microgramas. Mometazona, a dose média é de 400 microgramas, o corticoide inalatório que o paciente estava usando. E triancinolona acetonido, uma dose média pode chegar até 1.500 microgramas. E uma dose alta passa disso. Os valores acima desses valores que nós acabamos de ver para uma dose média é considerado uma dose alta. E uma dose alta, como é acima, pode ser qualquer concentração, qualquer dose acima, por exemplo, beclometasona acima de 480 microgramas é considerada uma dose alta. E pode chegar a valores muito superiores a 480 microgramas. Então, como nós estamos considerando variação de dose de corticoide, nós precisamos considerar que a depender se essa dose vai subir muito, essa dose pode trazer reações adversas para o paciente. Vamos lembrar que todo corticoide tem reações adversas, mas nós estamos falando de um corticoide inalatório, onde a administração ela é tópica. Nós estamos falando de um corticoide em que a dose administrada é uma dose baixíssima, na unidade de microgramas, na proporção de microgramas. Mas mesmo assim, uma fração desse corticoide pode chegar até a corrente sanguínea e pode trazer alguns malefícios. Então a gente precisa fazer essa pergunta: que problemas os corticoides inalatórios podem trazer para o paciente que está tratando a asma com corticoide inalatório? São vários os problemas. Eu separei algumas reações adversas. Uma reação adversa que talvez seja o problema mais sério, aquele problema que a gente tem a maior preocupação, é a supressão do eixo hipotálamo hipófise adrenal. Muito comum nos corticoides por via oral. Por isso que a paciente que estava utilizando prednisona por via oral começou a apresentar síndrome de Cushing, típico do corticoide por via oral, administrado em doses elevadas. A supressão do eixo hipotálamo hipófise adrenal, ela não é uma reação comum para o corticoide inalatório. Uma observação é feita apenas para beclometasona e na dose de 1.500 microgramas por dia ou mais. Lembrando que uma dose alta de beclometasona é acima de 480 microgramas. Ou seja, a dose necessária para suprimir o eixo hipotálamo hipófise adrenal, mesmo um paciente que utiliza beclometasona, a necessidade é utilizar uma dose muito superior ao início da dose alta de beclometasona. Então as chances são mais remotas. Outra possibilidade é reabsorção óssea, e nós estamos falando aqui de osteoporose. Muito comum para os corticoides por via oral. E também podem ocorrer com os corticoides inalatórios, mesmo em doses baixas. Então, cuidado maior, inicialmente, é que o paciente desenvolva osteoporose.
cuidado com idosos, principalmente com mulheres pós-menopausadas. Outra reação adversa muito comum é a alteração do metabolismo lipídico e de carboidratos. Pacientes que utilizam corticoide têm muita chance de promover uma hiperglicemia. Mas as chances são maiores com a beclometasona e a dose ela precisa ser elevada o suficiente, maior do que 1.000 microgramas por dia. Afinamento da pele, as chamadas estrias. Vejam quantas estrias a gente pode ver nessa imagem aqui. Ocorre apenas com a beclometasona, mas a dose aqui já começa a ficar dentro dos patamares normais de uso da beclometasona, 400 a 2.000 microgramas por dia. Então, se o paciente tem boas chances de desenvolver estrias, talvez a beclometasona não seja a melhor opção para tratar o paciente. Disfonia, ou seja, alteração da voz, é uma reação muito frequente com todos os corticoides inalatórios. Afinal de contas, a disfonia não depende de absorção. A disfonia é uma reação local, uma reação nas cordas vocais, mas traz pouco impacto clínico. Claro que cada caso precisa ser revisto. Às vezes a gente fala, é pouco impacto clínico, mas o paciente é um paciente que precisa usar a voz a todo instante. Se ele precisa usar a voz, o impacto clínico para ele é enorme. Outro problema também local é a candidíase oral. Vejam que aqui nós temos vários pontos de crescimento de Candida albicans. A candidíase ele atinge uma incidência de aproximadamente 5%. Mas uma forma de resolver é com educação, uma forma de resolver é com a higiene bucal. O paciente fez uso com dispositivo inalatório, tratou, usou a dose, ele precisa imediatamente fazer higiene da cavidade oral, lavar a cavidade oral logo após o uso do fármaco. Manejo terapêutico. Vejam só, o paciente ST, a gente viu, ele foi diagnosticado com asma persistente grave. Ele precisa iniciar com a dose alta de corticoide inalatório, dose alta a moderada, associado a um LABA. Vamos relembrar, estava utilizando mometasona de forma quando havia necessidade, então ele precisa fazer uso contínuo, porque a asma dele não é uma asma leve. E ele estava usando juntamente o salbutamol também quando havia necessidade. Não tem um LABA e o mometasona a gente não sabe a dose e a frequência estava incorreta. No manejo terapêutico a gente precisa fazer esses ajustes. Outra questão também é a escolha do dispositivo inalatório. Qual é o dispositivo inalatório que o paciente vai usar? No caso clínico, dizia que ele estava fazendo uma nebulização com salbutamol. Mas ele precisa fazer o uso do dispositivo inalatório, decidindo pelo dispositivo inalatório que seja dosimetrado, que tenha ou não propelente, qual é a precisão da dose, qual é a facilidade do uso desse dispositivo inalatório, ele precisa ou não precisa usar um espaçador. Tudo isso precisa ser decidido para adequarmos o tratamento do paciente. Outra questão que a gente precisa decidir é durante quanto tempo ele vai utilizar corticoide inalatório em altas doses. A gente viu que algumas reações acontecem. Se a dose for alta, as reações têm um potencial ainda maior de acontecer. Então a gente vai precisar pensar que vai em algum momento diminuir a dose do corticoide inalatório. A frequência com que vai ser reavaliado se há possibilidade ou não de diminuir a dose do corticoide inalatório a cada 3 meses. E a dose vai diminuir até atingir a dose eficaz mais baixa possível para que o paciente não esteja exposto de forma desnecessária ao uso do corticoide inalatório. E também precisamos pensar na frequência. Idealmente, o uso do dispositivo inalatório uma vez por semana é o ideal, melhor. O paciente vai ter uma comodidade terapêutica melhor, vai ter uma adesão mais fácil. Mas se isso não for possível,
Claro que essa frequência ela pode ser maior do que uma vez ao dia. Então vamos ver algumas opções que o paciente tem e decidir pela mais adequada. Opção número 1, utilizar o corticoide inalatório fluticasona na dose de 500 microgramas associada ao salmeterol, 50 microgramas via discos, dispositivo inalatório via discos, que é um dispositivo inalatório que tem múltiplas doses, que é um dispositivo inalatório que tem alta precisão no fornecimento dessas doses. O nome de marca dele é Advair 500. A administração dele vai ser por inalação 2 vezes ao dia. Essa é a primeira opção. Opção número 2, o corticoide inalatório, a budesonida, 160 microgramas, agora associado ao formoterol, 4,5 microgramas, via inalador combinado, que é o Symbicort. Esse que nós podemos ver na imagem, inalação 2 vezes ao dia. E a opção número 3 é a mometasona, que o paciente já vinha utilizando, a dose 200 microgramas associada ao formoterol 5 microgramas, via inalador, nome de marca é Dulcera, e a administração vai ser uma inalação 2 vezes ao dia. Vamos ver as características e vamos decidir qual a melhor opção terapêutica para o paciente. No caso do Advir, fluticasona 500 mais salmeterol, esse dispositivo apresenta fluticasona como o corticoide inalatório. E a fluticasona é um corticoide de primeira linha para tratamento da asma. Isso é excelente. Apresenta também uma dose considerada alta, 500 microgramas da fluticasona, que é um corticoide potente, é uma dose alta, sendo indicada, portanto, para asma grave, que é o caso do paciente. O dispositivo inalatório também apresenta uma dose precisa e ele é fácil de usar. Excelente. Todas as características que a gente precisa, então, Advair parece ser uma opção boa para o paciente. Vamos ver os demais? Budesonida, 160 microgramas, associado ao formoterol, 4,5 microgramas via inalador. Apresenta a budesonida. A budesonida é um corticoide também de primeira linha. O problema está na dose do corticoide, que ela é uma dose baixa, não sendo indicado para asma grave. Se o Symbicort tivesse uma dose maior de budesonida, uma dose alta de budesonida, talvez fosse interessante, até porque o dispositivo inalatório tem uma dose precisa e o dispositivo também é muito fácil de usar. E vemos a terceira opção, mometasona, 200 microgramas, mais o formoterol. Apresenta mometasona. A mometasona já não é um corticoide de primeira linha, é um corticoide de segunda linha. A dose também é considerada baixa, indicado, portanto, para asma leve. Além disso, apresenta um dispositivo que, apesar de ser fácil de usar, a precisão da dose é menor do que os outros dois. Qual a conclusão que nós podemos tirar aqui? Budesonida mais formoterol não é indicado por causa da dose da budesonida. Mometasona com formoterol tem várias falhas, também não é indicado. A nossa escolha fica para fluticasona com salmeterol. Vai ser indicado para esse paciente porque apresenta todas as características que nós precisamos para tratar esse paciente. Então, o paciente ele começou a utilizar a terapia com fluticasona, 500 microgramas mais salmeterol, 50 microgramas 2 vezes ao dia, e fez esse tratamento por aproximadamente um mês. O controle da asma de ST melhorou acentuadamente. Ela não precisou mais ir à emergência, não precisou mais ser hospitalizada, estava dormindo durante a noite. A gente viu que a paciente acordava várias vezes durante a noite com sintomas de asma, começou a se exercitar novamente, seu fluxo aéreo melhorou e exigiu, portanto, salbutamol não mais do que uma vez por semana. A gente lembra que a paciente estava utilizando salbutamol várias vezes por dia. E um dos objetivos do tratamento do controle da asma é que o paciente utilize minimamente o SABA. E é isso que aconteceu com a paciente que nós estamos acompanhando. Depois de mais de 2 meses, ST continua bem. Embora ST claramente precise de corticoide inalatório por um longo tempo.
Então, a paciente já está tratando por 3 meses, está tendo uma resposta excelente. E aí o seu médico está pronto para abandonar a fluticasona em altas doses. E a pergunta é: qual uma abordagem prudente para redução na dosagem do corticoide inalatório da paciente? O protocolo diz o seguinte: a cada 3 meses, o paciente precisa ser reavaliado. A cada 3 meses, a possibilidade de redução do corticoide inalatório. Redução de 25% a 50% da dose aproximadamente. O paciente estava utilizando 500 microgramas de corticoide inalatório. Podemos reduzir depois de 3 meses para 250 microgramas de fluticasona associado ao salmeterol na mesma dose de 50 microgramas. Se o paciente tiver controle, essa dose pode ser reduzida de novo, até encontrarmos a menor dose capaz de controlar os sintomas da asma do paciente. Então, para asma, o tratamento ele é feito com corticoide inalatório. É fundamental tratar com corticoide inalatório. É ele que vai controlar a doença. E esse tratamento ele é contínuo. Mas é claro que se o paciente tiver crises, exacerbações, o SABA ele está lá para alívio dos sintomas. Mas a pedra fundamental no tratamento da asma é com corticoide inalatório, também para ter um efeito local, com menos efeitos sistêmicos. Caso clínico 3. Estamos nos encaminhando para o final dessa aula. PW é um homem de 52 anos. Ao contrário do caso que a gente acabou de acompanhar, ele tem uma asma leve. Os seus sintomas de asma começaram quando ele tinha 2 anos de idade, ou seja, faz 50 anos que o paciente convive com asma. PW, nesse tempo, teve numerosos regimes de tratamento para sua asma. Mas ele conta para seu médico que ele prefere um regime terapêutico mais simples. Vocês se imaginam como um paciente que faz um tratamento para asma durante 50 anos, como ele se sente preso? Ele quer uma simplicidade. Ele prefere um medicamento que seja administrado por via oral, que ele não precise mais utilizar a bombinha, o dispositivo inalatório. Aí a pergunta é: qual seria uma boa escolha para a terapia de controle desse tipo de paciente? E essa resposta nós iremos dar na parte 2 do episódio 2, qual é o tratamento da asma. Iremos ver como é o tratamento mais simples, um tratamento de controle, um tratamento muitas vezes que pode ser associado ao tratamento principal, mas que ele está ali para simplificar a vida do paciente. E como sempre, essa apresentação ela vai estar disponível para download, basta você apontar o seu celular para o QR Code, você poderá baixar essa apresentação, não apenas essa, mas todas as apresentações da série Aliviando estão todas lá, você pode baixar todas as aulas, vídeos e também as apresentações. Gostaria de agradecer você por ter ficado até aqui. Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, eu vou adorar saber da sua dúvida, eu vou adorar responder a sua dúvida. Nós terminamos aqui a primeira parte da aula Aliviando a Asma. Vamos ter a parte 2. Na parte 2, nós finalizaremos essa aula. Muito obrigado por ter ficado até o final e até a nossa próxima aula.